Essa é uma aula sobre a origem do povo de Mirante do Paranapanema. A população mirantense ela foi formada em vários ciclos migratórios, né? Nós vamos começar falando sobre a localização do nosso município. Ele fica numa área bem afastada, né, do oeste paulista, próximo no rio Paranapanema. E ele foi fundado em 29 de novembro de 1953. Sua população é estimada pelo IBGE, a última estimativa de 2010 é de 17 mil habitantes. O município é formado pela cidade de Mirante e 2 distritos, Costa Machado e Cuiabá Paulista. É o município que mais tem estradas rurais em extensão da região de Presidente Prudente. Sua economia é baseada no comércio e na agricultura. De acordo com o que vocês possam analisar nesse mapa do estado de São Paulo, da divisão das regiões, nosso Pontal, a nossa cidade fica aqui, no Pontal do Paranapanema. Bom, eu vou tentar fazer um breve relato, né, do surgimento e da emancipação da nossa cidade. A história de Mirante, ela se constrói na época da década de 10, né, 1910. Então ela é bem entre 16 e 1918, pega boa parte ainda da Primeira Grande Guerra, né, que foi no período de 1914 a 1918, que o doutor Labieno da Costa Machado, né, que era um senhor natural de São José do Rio Preto, ele veio colonizar essa área de 120 mil alqueires de terras, porque ele considerava herança do pai dele, que foi um político muito influente, Dr. José da Costa Machado, e que teve cargos importantíssimos nas províncias de Minas Gerais, né? Então, o Dr. Labiano ocupou suas terras griladas, né, por meio de uma colonização intensiva, propiciando o surgimento de um povoado que hoje nós chamamos de Costa Machado, pertencente ao município de Santa Anastácia naquela época. Em 1921 teve início a chegada dos primeiros imigrantes europeus também nas proximidades de Costa Machado. Chegaram famílias de espanhóis, italianos, húngaros, romenos, tchecos, lituanos, libaneses, portugueses e alemães. Esse primeiro processo migratório se estendeu até o início da década de 30. Então, nesse período ainda, a nossa cidade não era constituída ainda, ainda não era Mirante do Paranapanema. Era uma área cheia de movimentos de pessoas que estavam chegando, se fixando nela e adquirindo seus lotes de terra, tomando a bala, né, de forma assim que nós chamamos hoje de grilagem, né, que é o grileiro, é aquele que ocupa uma terra e acaba por utilizando de métodos de falsificação de documentos, né? Porque grileiro colocava o documento na gaveta, enchia de grilinhos e esses grilos puíam o documento, faziam sujeirinha nele e ele dava então uma impressão de que era um documento antigo, né? Então é até interessante que algumas pessoas não saibam, né, sobre a origem do termo terras griladas, né? Bom, em 1953 nós tivemos um movimento aqui da construção da estrada de ferro Sorocabana, que acabou não sendo concluído, né? Mas a parte em que ela funcionou, ela foi a que mais transportou algodão, né? Porque a produção da algodoeira aqui ainda era muito importante. Eram cerca de 70 mil sacas de algodão, né, que eram plantadas nessa região. E na época a cidade atual, Mirante do Paranapanema, era chamada de bairro Palmital, tá? Então 70% das pessoas ainda estavam
nessa cidade, do plantio. Bom, esse período se estende até 1953, quando ocorre a emancipação do município, que esse marco aí, esse período foi a chegada do contingente de imigrantes nordestinos, o povo que tanto contribuiu e marcou a história desse município, né? Na época, os jornais mais importantes, principalmente os jornais japoneses, né, diziam que a cidade aqui compunha 5.000 famílias no bairro Palmital, das quais 110 eram de imigrantes japoneses. Então, nós falamos sobre a questão do contingente de pessoas que vieram de outros países, fugidos da guerra, né, em busca de uma terra para cultivar, para morar, que chegaram aqui no Pontal do Paranapanema, de uma forma ou de outra, né? Depois veio a leva dos japoneses, que foi aqui mais que conseguiu assim ocupar um espaço, talvez por causa da unidade deles, do grupo que eles, né, da formação política deles. Eles tinham mais uma unidade, né? Então formavam os caicãs, associações, e aí acabaram se dando bem melhor do que os outros que estavam aqui no período. Mas todos tiveram seu espaço, todos participaram, assim mesmo, da grande produção do algodão e do café, né? Nós vamos ver aí que nós tivemos alguns registros, né, de todas as, como fala, das indústrias, tudo que foi criado e girou em torno do café, do algodão. E houve até uma certa época que foi que teve o plantio do hortelã, né, que diz que durou muito durante o período da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial principalmente, porque diz que era utilizado o óleo para descongelar as asas dos aviões durante esse período. Então, tanto é que quando a guerra acabou, a produção do hortelã faliu aqui na região, né? Então, muitos japoneses e outros grupos que viviam disso migraram para outros locais. Bom, dessa turma toda que veio, que vai, que vem, que vai, quem ficou mesmo foram os nordestinos, né? A maior composição da população mirandense vieram do Nordeste, em busca de trabalho, e esses não fugiam da guerra, fugiam da fome, da seca, né? E também das oligarquias e da tirania de grupos que eram de fazendeiros que exploravam também esses trabalhadores lá naquela terra, naquele local. Eles tinham muita esperança de vir para cá e conquistar um espaço para eles, conseguir uma terra para eles, principalmente que tivesse água. Bom, o Pontal do Paranapanema sempre ficou bem conhecido por causa dessa questão da terra, das terras devolutas, né? Porque existia uma lei chamada Lei de Terras de 1850 que a terra passou a ser propriedade do Estado na época, em 1850, para quem não se lembra, 1850 ainda é Império, né? Então passou tudo para o nome da coroa. Então essas terras elas não poderiam ser doadas nem cedidas se não fosse pela vontade da coroa. Em outros aspectos, as terras só poderiam ser adquiridas por compra. Então não havia outra alternativa. Para que isso? Para evitar que pessoas mais humildes viessem a adquirir suas terras. Então, essa lei de terras aconteceu em 1850. E nós tivemos a proclamação da República, né, em 1889. E 1888 foi a libertação dos escravos. E o que aconteceu? O que isso aí tem a ver com tudo? O que ocorreu é que simplesmente
para evitar que esses negros ocupassem essas terras devolutas, e o governo reforçou a sua, enrijeceu mais ainda para a possibilidade de que as pessoas adquirissem terra. Então, uma pessoa simples assim, um escravo liberto, vou dar um exemplo, ele não poderia pegar a sua família e ir lá para um local onde tivesse uma terra que ele pudesse abrir, ir lá morar com a família dele e viver tranquilamente. Porque essa terra pertencia ao Estado, pertencia ao governo, e ele não adquiriu essa terra por concessão nem por compra. Né? No caso, seria compra. Só que isso não impediu que outras pessoas fizessem isso. Outras pessoas que tinham posse. Né? E às vezes elas até aguardavam que esses trabalhadores fizessem esse trabalho de amansar a terra, né? E depois eles iam lá e ocupavam. Chegavam com esses documentos forjados que eu falei para vocês e expulsavam esses colonos e essas pessoas que iam para lá, que deram início ao plantio, ao cuidado daquela terra. Então, quer dizer, Mirante não escapou dessa passagem, né, negra da história. Principalmente Pontal todinho tem uma história bem longa, né, bem triste para ser narrada, que é esses conflitos agrários. Bom, então, Mirante recebeu recentemente o título de capital da reforma agrária. Recentemente, eu quero dizer assim, desde a década de 90 para cá. Mas por que isso aconteceu? Porque na década de 90 houve um conflito, uma imersão, né? Foi uma época que nós chamamos de início da nova república. O Brasil tinha uma nova constituição, o povo estava naquela euforia, né? De ânsia de começar a conquistar os direitos até então suprimidos há muito tempo, né? Dos negros, dos índios, dos sem terra. E daí surgiram vários movimentos. Movimento do sem terra, movimento do sem teto, né? E etc. E aqui no Pontal do Paranapanema, lembra que eu falei sobre a questão que a terra aqui era devoluta. Então, quer dizer, não, esses fazendeiros estavam aqui cultivando, desmatando, criando gado, tarará, mas não eram donos da terra. E alguns, esses grupos, né, não só do MST, porque teve outros, que se pautando na lei, eles entram em confronto com esses fazendeiros. Confrontos armados até. Então, quem pode resgatar esse momento da história através da literatura e através de vídeos, que podem ser filmes, né? Até mesmo novelas que mostraram esse momento da história do Brasil, que foi essa década de 90. Então, aqui na nossa região, Mirante acabou sendo um foco bem intenso desses conflitos agrários, né? E veio muita gente de fora também para participar. Então, nós tivemos um primeiro ato que ocorreu em 1991, às margens da rodovia Arlindo Bétio, no município de Teodoro Sampaio. As primeiras famílias do acampamento João Batista da Silva, né, que ocuparam, em 23 de março desse mesmo ano, uma área de 2.872 hectares da fazenda São Bento, em Mirante do Paranapanema. E a fazenda possuía cerca de 5.106 hectares e estava sob o domínio de Antônio Sandoval Neto, um famoso grileiro da região. Lembra que eu falei para vocês, grileiro é aquela pessoa que pegou a terra, né, que estava devoluta, tombou, cuidou lá, não sei o que, também ocupou, pegando terras, expulsando os pequenos agricultores em volta, né? Nem sempre eram terras que estavam sem ninguém que eles ocupavam, né?
Aí usavam os famosos jagunços para fazer o serviço para eles. Mas é uma história, né, que é muito precedida. Bom, então qual a vantagem para Mirante de toda essa reforma agrária? Para mediar esse conflito, o Estado criou em 1991 o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que nós chamamos de ITESP. E esse ITESP, para responder essas novas demandas impostas, né, ele veio para tentar acertar, auxiliar a organizar esses assentamentos, né? Então, para pôr essa questão fundiária em ordem, para mediar esses conflitos que eram sérios, né? Tiroteios, né? A mídia cobriu tudo, uma série de conflitos mesmo. Então, 1.800 famílias, junto ao MST, ocuparam as fazendas Haroldina e Arco-Íris. Em um processo que se desenrolou em prazos diversos, né? Quer dizer, foram acontecendo em vários momentos, muitos outros assentamentos foram criados. E atualmente nós temos em torno de 39 assentamentos. Isso acabou com a terra devoluta no Pontal? Não. Ainda nós temos muita terra ainda, né, que precisa ser resolvido essa questão ainda, dessa pendência, que há muitos com muita terra e poucos, pouco com muita terra e muitos com pouca terra. Então, ou sem nenhum, né? Só que na questão, por que eu disse assim que o processo se desenrolou em prazos diversos? Porque é uma questão judicial, né? Isso depende, porque o fazendeiro também precisou ser ressarcido. Ressarcido é assim, ser pago, né? Pela parte da terra que ele dispôs, porque afinal de contas ele também teve gastos em cima da terra e o governo como fala, o governo buscou uma alternativa, né, que contentasse todo mundo. Então, contemplou o fazendeiro, ressarcindo ele, pagando ele pelas terras e depois utilizando essas terras para montar os novos assentamentos, para formar os assentamentos, né? Existe muita controvérsia, mas isso aí na cabecinha de vocês. Agora não é hora da gente falar sobre isso, né? Bom, vamos ver. Aqui temos uma imagem, né, de um mapa que foi feito pelo seu Milton Paulo dos Santos, e nesse mapa ele desenhou como que era a antiga ferrovia do ramal de Dourados. Porque lembra que eu falei para vocês da questão que eles precisavam transportar o café, transportar o algodão, então eles precisavam usar muito da ferrovia. Tá? Não havia estradas como hoje, né? Hoje nós temos muitas estradas, podem não estar lá aquelas coisas, porque o pessoal reclama muito. Mas as estradas, porque naquela época não tinha tanto veículo como nós temos hoje. É raríssimo quem tinha um veículo, né? Era uma coisa muito cara, muito difícil de se adquirir. Então, não era muito comum isso. Mas o trem facilitava pra caramba, né? Levava-se muita carga e fazia o serviço direitinho, né? De transportar para os portos, para levar para outras áreas toda a produção que saía aqui do Pontal. Bom, aqui, ó, lembra que eu falei sobre as imagens que a gente ia ver sobre a nossa memória? Então, se havia muita produção de algodão, tinha que haver o quê? Uma algodoeira, né? Então, em 1953, foi construída uma algodoeira da Brasway, que era o nome, né? Na época, esse ficou
durante muito tempo, né? Ainda a legenda aqui fala que o prédio ainda existe hoje, logo abaixo do terminal rodoviário, mas ele já não existe mais, ele foi desmanchado, né? Então nos resta apenas a fotografia e a lembrança de que houve esse espaço aí da Odoeira, que deu muito emprego para muitas pessoas, né? Então, por isso, mais era um motivo para que o nordestino viesse, porque além do trabalho braçal, né, no campo, ele também tinha a oportunidade de trabalhar nessas empresas aqui. Bom, aí outra empresa, Anderson Clayton, né, e Companhia Limitada, uma das 4 indústrias de beneficiamento de algodão no Mirante de Paranapanema. Ela funcionou desde 1955 até o final da década de 60. Né? Hoje é um depósito de, não sei se vocês conhecem, mas do senhor Iodona. O que atraiu o imigrante? Trabalho na lavoura de café e de algodão. Aqui nós temos um café florado, né, na região de Nova Promissão, de 1958. E aqui na outra foto nós temos os japoneses, né, colhendo algodão na área que depois se transformou no município de Mirante, na década de 40. Essa foto, vejam que é uma família, né, trabalhando na plantação do algodão. Bom, algumas fotos diversas aqui. Essa do caminhão de algodão de 1965, né? Olha só que honraria, tem um caminhão naquela época, e olha os fardos, né? A sacaria que estavam sendo levados nesse caminhão. Aqui no meio dessas fotos nós temos, vocês talvez não vão conseguir ver muito bem, mas tem os homens perto de uma árvore. Olha o tamanho da árvore, tamanho que foi o processo, né, de desmatamento da nossa região. Naquela época não era tão errado, porque eles estavam dando início à construção do nosso município, então não havia essa concepção, muita coisa que hoje nós sabemos, por exemplo, que a água não é renovável, né, que o desmatamento causa tantos impactos ambientais, naquela época era desconhecido, né? Só que hoje a gente olha e fica horrorizado, fala, poxa vida, né? Tinha uma árvore tão grande e foi cortada. Bom, desse lado de cá, eu deixei uma foto de alguns personagens importantes para a nossa cidade. O senhor Taqueu, o senhor Ademar, o senhor Iaco e o José Guedes de Mendonça, em 1962. Eles estavam em viagem a São Paulo. Esses senhores, principalmente o Taqueu e o Iraco, eles foram responsáveis pela emancipação do nosso município. Tá? Tanto é que, caso vocês não se lembrem, mas a praça da nossa cidade ela tem o nome dos irmãos Socubo. Nessa foto menor, na parte de baixo, eu, na verdade, não consegui. Eu tinha uma legenda dela, onde ela estava o nome dessas pessoas. Mas entre eles, se eu não estou equivocada, esse senhor de terno branco é o Labieno da Costa Machado. Né? E aqui embaixo é uma sede da fazenda Vale do Paranapanema, que era também do Dr. Labieno, e que foi inaugurada em 20 de dezembro de 1948, e nela tem o braço direito dele, né, que nós chamamos de jagunço, o senhor José Capitulino da Silva. Bom, eu peguei essas referências do professor geógrafo Milton Paulo dos Santos, né, que é uma pessoa, ainda vivo, graças a Deus, que é uma pessoa muito importante para nós aqui de Mirante Paranapanema, porque ele fez um resgate da memória da nossa cidade, né? E no caminho dele também a professora Edna Deso, a professora Celina Ito e o professor Dair fizeram também o resgate da memória dos imigrantes japoneses, né? Na época do centenário da migração japonesa. E nós procuramos também outros arquivos, né, que falavam da parte
da reforma agrária, né? Que essa parte da reforma agrária é a nossa é muito importante para nós por causa da formação do nosso município e da existência dele hoje, né? Nós estamos bastante vinculados à terra nessa região e isso dá para entender desde o princípio, né? Por que aquelas pessoas vieram para cá e hoje por que elas ainda estão aqui.